E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Murilo da Maya Sounds e hoje nós vamos falar de caixas ressonantes. Vou mostrar para vocês que uma caixa com tubo ressonante, ela não é uma corneta, como muita gente pensa, e eu vou provar para vocês explicando aí com gráficos o que está acontecendo com esse tipo de caixa, tá? Então vamos lá. Aqui, pessoal, fazendo uma pesquisa rápida no Google, coloquei paredão som e aí veio essas fotos, né? Essas fotos típicas aí do paredão, especialmente mais da região norte do Brasil. E o que a gente vê é um monte de tubo ressonante e algumas cornetas e super tweeters. Você tem na região dos graves aqui, né? Tubos, e aqui você tem na região dos médios. E esse pessoal que monta um som assim, ele descobriu que nessa frequência em que o tubo ressona, você tem mais eficiência, tá? Dessa estrutura acústica. E quem mais que descobriu isso é esse papagaio aqui, ó. Certo? Aqui a gente tem uma tampinha, né, de garrafa. Isso aqui é um tubo ressonante, tá fechado, é um tubo fechado numa terminação e aqui é aberto. Então quando ele coloca na boca e dá um grito, amplifica numa frequência que é relacionada com a distância aqui da frente, né, desse tubo aberto até o fundo que tá fechado. Então, pessoal, algumas caixas são chamadas de manifold, mas elas nada mais são do que tubos ressonantes, tá? Então aqui você tem o tubo, né, agora quadrado, tá? E você tem a terminação fechada lá. Essa aqui é uma caixa muito famosa, muita gente copia essa caixa da 18 Sound. Você pode ver aqui, por exemplo, que, né, essa cavidade aqui forma um tubo, e os alto-falantes, o que acontece? Eles energizam esse tubo, tá? Que entra em ressonância numa frequência específica que está relacionada com essa distância aqui da frente da caixa até a terminação fechada, tá? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês que na resposta medida lá pela 18 Sound, a gente tem um pico na resposta, tá? Aí são, né, talvez 6 decibéis. E a gente pode ver também um pico aqui na impedância, quando a gente tem um pouco mais de excursão do alto-falante lá naquela ressonância. Obviamente que eles fazem uma equalização para corrigir aquele pico lá, né, porque a gente não quer que a caixa crie problemas ou colorações na resposta. Mas se a gente quiser reforçar em algum ponto na nossa faixa de frequência, a gente pode criar tubos ressonantes aí à vontade, tá? Isso aí é questão do gosto. Então, pessoal, voltando na página da Maya Sounds no Facebook, eu fiz um estudo de caso mostrando o que está acontecendo com esse tipo de caixa, né, com o tubo ressonante. Na B, aqui é simplesmente uma caixa dutada, né, a gente tem o duto aqui, a caixa. E a resposta A é com essa parte fechada, né, criando efetivamente aquele tubo ressonante. Então aqui, pessoal, vocês podem ver aqui a gente tem amplificação ali, mais eficiência naquela faixa, tá? Aqui é perto de 200 Hz. Você pode ver na resposta de impedância que a gente tem aquele pico lá, que está relacionado com o maior deslocamento do cone lá naquela região só. E a gente tem a maior vantagem desse tipo de caixa, a diminuição do deslocamento do cone, comparado com a caixa dotada normal, abaixo, né, daquela ressonância ali. Isso por quê? Porque a gente tem mais resistência de radiação. Então o cone do alto-falante fica em melhor contato com a partícula de ar que está na proximidade do cone. A gente aumenta a resistência da radiação, desse jeito, dessa forma, tá? Então, como é que a gente sabe qual é que é a frequência que a caixa vai amplificar quando a gente cria o tubo ressonante? Então, pessoal, nesse site aqui a gente pode entender um pouquinho mais do funcionamento mecânico do tubo ressonante. Aqui a gente tem um tubo, né, fechado nessa parte aqui, e aqui a gente vê a pressão acústica do ar. Aqui a gente tem um nó e aqui a gente tem o antinó, tá? Aqui a velocidade de partícula é máxima e aqui é mínima, né, junto à parede, junto à terminação fechada. O que acontece? Na frequência fundamental e nas harmônicas ímpares, a gente vai ter ressonâncias nesse tipo de tubo, tá? É o mesmo funcionamento do nosso ouvido, do tubo que amplifica lá aquelas frequências 3 kHz, 9 kHz, é por causa desse funcionamento aqui, tá? E é por isso que a gente tem a eficiência maior naquelas frequências lá. Inclusive, vocês têm que prestar atenção, porque esse tipo de tubo gera harmônicas ímpares, né? E esse tipo de harmônica não é muito desejável psicoacusticamente. O pessoal não gosta de um som carregado com harmônicas ímpares, né? Então, o que acontece aqui? Vamos calcular o efeito dessa caixa aqui da 18 Sound. O que vocês acham? Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é, pessoal, o comprimento desse tubo aqui, ó? Vamos dar uma olhada. Aqui, pessoal, nessa vista superior, a gente vê que tem um pouquinho mais de meio metro, né? 0,524, tá? E a gente sabe que aquele tubo vai ressonar em 1/4 de onda, né? A gente já viu aqui em cima, comprimento, 1/4 de onda, né? Vai fazer a ressonância. Então, pessoal, 1/4 de onda, vamos calcular lá nessa calculadora aqui, vamos colocar 25 graus, tá?
e 0,524 metros, tá? Ele já dá uma frequência de quarto de onda de 165, tá? Então a gente pode dar uma olhada lá, ali na resposta da caixa. É entre 100 e 200, né? A gente está chegando perto, tá? Só que vocês podem ver aqui que essa ressonância na curva de impedância, que é muito bom para a gente fazer esse tipo de análise, é um pouco menos, né, de 165. Por que isso, pessoal? É por causa de uma coisa chamada diâmetro hidráulico, e eles explicam aqui. Na prática, né, a posição do antinodo é um pouco mais para frente, tá? Por causa que esse ar aqui está acoplado com as partículas de ar que estão aqui na frente, tá? Então o comprimento efetivo acaba ficando maior. Então aqui eles falam para usar 0,6 vezes o raio do cano, tá? Mas como a gente usa uma caixa quadrada, a gente pode fazer um cálculo, tá, pessoal? E é chamado de diâmetro hidráulico, tá? Daquele tubo. Como não é um tubo, é um duto quadrado, a gente pode descobrir qual é que é o diâmetro equivalente daquele quadrado lá. Como é que a gente faz isso, pessoal? A gente vai descobrir, né, a altura, né, e a largura daquele tubo. Vamos descobrir lá na caixa as dimensões, qual é que é a largura. Aqui a gente sabe que são 36 centímetros, né? E a altura a gente pode considerar 2 vezes 27. Então 36 mais 54, não é isso, pessoal? A gente dá uma olhadinha aqui, coloca 0,36 metros, 0,54. Agora o nosso diâmetro hidráulico é 0,43, tá? E agora, pessoal, como é que a gente faz isso? O comprimento é 0,524 metros, tá? E agora eu vou dar a dica para vocês. Vocês multiplicam aquele diâmetro hidráulico lá que a gente acabou de calcular por 0,13, mais ou menos um terço, tá? Então, 0,43 metros, tá? Vezes 0,3. Aí, pessoal, são mais ou menos 13 centímetros que a gente tem que adicionar. Então, vamos adicionar aqui. Mais 0,524, né? Então 0,653. Agora, mais ou menos 133 Hz, tá? A frequência de ressonância que esse ressonador está funcionando, tá? Então a gente vai olhar lá na resposta e é mais ou menos isso, né? Mais ou menos 135, né? 133 Hz. E aí a amplificação ela é um pouco mais larga, né? Ela tem o Q um pouco mais baixo. Tá acontecendo ali, tá? Então, se vocês quiserem fazer esse efeito, né, proposital, é só montar um tubo aí na dimensão que vocês querem. Se vocês quiserem corrigir para esse efeito, vocês meçam a resposta, né, e façam que nem a Eating Sound recomenda aqui, né, fazer uma equalização. Você pode ver aqui o filtro que eles fizeram, diminuindo aquela resposta naquele ponto lá, tá? O ponto do tubo ressonante. Então tá, pessoal, é isso aí que eu queria dizer para vocês. Então, um abraço e até a próxima.